Romanos capítulo 3, versículos 1 a 20. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos moveu a vir até aqui. O Senhor criou em nosso coração um interesse por estudarmos a tua palavra, para compreendermos a tua vontade, para, Senhor Deus, entendermos quem é o Senhor, quem nós somos, o estado que todo homem sem Cristo, em que todo homem sem Cristo se encontra. E pedimos a Deus que mais este estudo que mostra a extensão da depravação total da humanidade, possa, ó Deus, fazer-nos entender quão desesperadamente carecemos da tua graça, o quanto dependemos da tua graça e da obra redentora de Cristo. Que este seja o sentimento de cada um daqueles que está presente aqui. E que isto nos leve a buscar o Senhor e a glorificar a Ti, ó Deus, e glorificar ao Teu Filho bendito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto, a Epístola aos Romanos é, como dizem os estudiosos, o Evangelho segundo Paulo. É uma exposição extensa, profunda, abrangente e muito rica do Evangelho, onde Paulo procura apresentar a compreensão que ele recebeu de Deus, desse Evangelho de Jesus Cristo, de como ele salva o pecador. E a grande tese que o apóstolo Paulo apresenta está nos versos 16 e 17, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A primeira afirmação, a primeira grande premissa de Paulo é que o Evangelho, a boa nova acerca de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E também a segunda premissa é que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, de modo que o justo viverá por fé. A verdadeira justificação, ela é recebida pela fé. O Evangelho é o poder de Deus e o Evangelho é a revelação da justiça salvadora de Deus. Mas após falar isso, Paulo contrasta a justiça de Deus revelada no Evangelho com a ira de Deus revelada sobre o mundo, a partir do verso 18.
Assim nós vimos que o evangelho começa, que é uma boa notícia em sua essência, ele começa com uma má notícia. Antes de falar por que o evangelho é o poder para a salvação, ele precisa dizer de que o homem precisa ser salvo. Então, dos versos 18 a 32 do capítulo 1, o apóstolo Paulo havia mostrado por que a ira de Deus se revela sobre o mundo e de que maneira essa ira se revela. Mas o apóstolo Paulo prossegue no capítulo 2, mostrando que essa ira de Deus se revela não só sobre o mundo pagão, que tem uma vida desregrada e longe de Deus, não só sobre aquele que é antinomianista, né? Ou aquele que é contra a lei, aquele que é um transgressor incontido da lei. Mas a ira de Deus também paira sobre o moralista e o religioso, que querem se justificar através da sua moral e da sua religião. E particularmente Paulo aborda a religiosidade judaica. Nós vimos no capítulo 2, do verso 1 até o verso 24, que quando você estabelece, essa é a moral de todo o ensino de Paulo ao moralista e ao religioso, é que você estabelece princípios que você mesmo não está disposto a seguir. Ninguém consegue seguir os princípios que estabelece e que exige dos outros. E por mais que eu tente fazer o bem, eu nunca consigo alcançar o padrão da justiça de Deus. E nesse terceiro capítulo, o apóstolo Paulo vai resumir aquilo que ele está ensinando para mostrar a extensão da depravação total da humanidade. Devemos nos lembrar que nós seguimos, né, alguns resumos, vamos dizer assim, algumas confissões de fé, e particularmente nós subscrevemos a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Mas há outros documentos doutrinários da Igreja com os quais nós concordamos, né, que seguem uma longa tradição bíblica. Entre elas, nós temos os 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo, as 5 doutrinas da graça, que foram expressas no Sínodo de Dort, né? Entre esses 5 pontos, nós temos como primeiro ponto a depravação total. A primeira doutrina dos 5 pontos do calvinismo é a depravação total. E é exatamente esta doutrina que Paulo está ensinando aqui nos capítulos 1 a 3 de Romanos, muito claramente, de maneira muito contundente. O que é a depravação total? Todos os homens, e o homem todo, em todas as suas instâncias, está corrompido pelo pecado. Não há parte no homem que não esteja corrompida pelo pecado, que herdou de Adão. Essa corrupção ele herdou de Adão. E ele prossegue, o desejo do homem é transgredir a lei de Deus. Todo homem nasce um pecador. Certo? Isto não quer dizer que o homem fará tudo aquilo que o seu coração deseja, porque a providência de Deus refreia o pecado no coração do homem. Mas uma vez liberado, se não fosse a providência de Deus, através dos diversos meios, os homens fariam coisa que até o diabo duvida. Essa é a doutrina da depravação total. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai mostrar, e ele mostra que essa doutrina faz parte do Evangelho. Ela, na verdade, inicia o Evangelho, mostrando por que o Evangelho, do que o Evangelho precisa nos salvar, né? Mas ele terminou o capítulo 2, na verdade, a partir dos versículos 25 a 29, nós não tínhamos visto ainda, que ele conclui acerca do estado de perdição do moralista e do religioso, particularmente do religioso, fazendo algumas considerações acerca da circuncisão. Devemos nos lembrar que nós não estamos falando aqui de qualquer religião, nós estamos falando da religião judaica, nós estamos falando da fé israelita, que era reconhecida, né, como fé genuína, como na verdade o princípio das revelações de Deus. O povo de Israel foi o povo a quem Deus primeiro se revelou e por meio de quem ele haveria se revelar ao mundo. Nós veremos isso logo mais, daqui a pouco. Mas o problema é que o judeu ele confiava na sua religião em si mesma, como um fim em si mesma, como se ela em si fosse meritória. Ele dizia, olha, eu sou circuncidado, eu nasci de Israel, né?
eu guardo o sábado, eu não como certas comidas, eu cumpro toda a lei cerimonial, então eu sou filho de Abraão, então Deus tem que me salvar. Só que ele achava que tinha que abdicar de uma prática da lei e que ele acabava por desconhecer o fato de que a bondade de Deus é que o levava ao arrependimento, que a bondade de Deus é que refreava nele o pecado. E assim ele achava que sua nacionalidade, sua etnia e todos os ritos exteriores, formais que ele praticava, lhes trazia salvação. É como hoje, na era moderna, por exemplo, alguém achar que está salvo porque frequenta a igreja, lê a palavra de Deus, né? Então, você está confiando no que você faz e não no que Cristo fez. Esse era o problema dos judeus. E é um problema também hoje, daqueles que muitas vezes se chamam cristãos. E aí, nesses versículos, últimos versículos do capítulo 2, é que Paulo vai falar exatamente sobre a circuncisão e suas implicações sobre a verdadeira e a falsa religião. Por que ele diz isso? Porque os judeus eles diziam, não, mas nós não somos gentios, nós somos circuncidados, nós recebemos o selo da aliança. A aliança de Deus está sobre nós, a bênção do pacto está sobre nós, então nós somos diferentes. Paulo vai mostrar que a circuncisão tem algumas implicações para distinguir entre a verdadeira e a falsa religião. E a primeira verdade que Paulo vai dizer é que a circuncisão não tem valor nenhum se ela não corresponder à vida, se ela não, a realidade que ela simboliza não se expressar na vida. Isto é, a circuncisão não tem valor sem o cumprimento da lei. Versículos 25 a 27. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, que são os gentios, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ele já tinha feito esse razoado no capítulo 2, versos 14 e 15, quando, falando aos judeus, ele se refere aos gentios, dizendo, quando, pois, os gentios, que não têm lei, quer dizer, não têm uma lei escrita, objetiva, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. De que maneira eles seguem a lei? Como assim? Eles não conhecem a lei. Os pagãos da época de Paulo não conheciam a Escritura. Mas o que os levava, às vezes, a agir de acordo com a lei? Ele diz que é porque a norma da lei está gravada no coração deles e a sua consciência testemunha dessa lei, acusando-os ou defendendo. Então ele está dizendo que existe uma lei natural, mas esses gentios também não seguem essa lei de modo a alcançar a justiça de Deus. O ponto para Paulo é que ele está dizendo, vocês não são diferentes dos gentios, porque vocês fazem algumas coisas e outras não. Então ele está dizendo, a circuncisão não tem valor, e quando o incircunciso pratica a lei, ele se tornou circuncisão na prática. Então ele exatamente está querendo dizer isso aqui nesses versículos 26 e 27. Se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. E aí depois ele traz um outro princípio. Aí um segundo princípio é que o verdadeiro judeu, e aqui nós colocamos entre parênteses crente, porque você tem que lembrar que Paulo está falando no momento quando você tem a transição, né, do judaísmo para o cristianismo. Os judeus criam numa promessa que era verdadeira. O problema é que eles não olharam para Cristo como aquele que de fato cumpria a promessa. Eles até hoje esperam o Messias. Mas as promessas eram verdadeiras. A compreensão de quem era o Messias é que estava falso. Então nós podemos dizer, eu coloquei entre parênteses aí o judeu, né? O crente, né, fazendo uma aplicação aqui para nós, não é aquele que é circuncidado exteriormente. Aí eu poderia fazer uma transposição para nós. O crente não é exatamente aquele que foi simplesmente batizado. Você foi batizado pelos seus pais na infância, como um filho do pacto, por um ato de fé dos seus pais e um compromisso de educá-lo nos caminhos do Senhor. Mas o fato de você ser batizado, e mesmo você que foi batizado adulto, não faz necessariamente de você um crente. Todo crente deve ser batizado, mas nem todo batizado é crente. Porque o batismo não é o exterior. O exterior é apenas o sinal. Do mesmo modo que a circuncisão não era a exterior, mas
a circuncisão, a verdadeira circuncisão, e aqui eu coloco entre parênteses, a verdadeira religião, é isso que Paulo quer dizer, é aquela promovida pelo Espírito e não pela lei, e cujo mérito não é dos homens, mas de Deus. Veja o que ele diz, verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no Espírito, não segundo a letra. A letra aqui é a letra externa da lei. A letra da lei, tá? Então, não segundo a lei, mas segundo o Espírito. Porque a lei é de fato a verdade. Paulo vai falar no capítulo 7 acerca da lei, né? Ele vai falar acerca do papel da lei na vida do crente, mais para frente, mas aqui ele está dizendo que enquanto a lei permanece, né? Enquanto a lei permanece no meu exterior, enquanto ela permanece nas tábuas de pedra, mas não é impressa no meu coração, ela só serve para minha condenação, para um testemunho objetivo para minha condenação, porque ela aponta o meu pecado. Então a verdadeira circuncisão é a do coração. É interessante, meus irmãos, se você observa em Deuteronômio, por favor, alguém abra em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, e Jeremias capítulo 4, verso 4, você verá que no próprio Velho Testamento essa verdade já estava sendo ensinada. Em Deuteronômio, já na lei, capítulo 10, verso 16, e em Jeremias 4, verso 4. Pode ler, meu irmão. Veja, circuncidai o prepúcio do vosso coração. A circuncisão era um corte no prepúcio, né? Que é aquela pelezinha do membro masculino. E esse pedaço que era tirado, ele simbolizava uma purificação. Por que o prepúcio? Por que o membro masculino? Primeiramente, a gente vê aqui que Deus, o povo judeu não tinha recalques, né, com relação ao sexo. Ele estava dizendo o seguinte: eu e a minha descendência pertencemos ao Senhor. O membro masculino é o membro de onde sai o sêmen, a semente. Então ele está consagrando a si mesmo e a sua semente. E Deus está dizendo, não adianta você circuncidar o prepúcio, mas não circuncidar o prepúcio do coração. A verdadeira circuncisão é interior. Já na lei isso está escrito. Veja, Deuteronômio faz parte da lei, mas também os profetas. Jeremias capítulo 4, verso 4. Quem pode ler? Veja, circuncidai o vosso coração. Vocês são circuncidados só fisicamente, mas vocês não são convertidos, não são regenerados, não são transformados. Paulo está dizendo a verdadeira religião, ela é fruto de uma operação no interior do homem, que não procede do homem, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A glória dessa verdadeira religião vem de Deus e não dos homens. Então, meus irmãos, aqui se percebe que há uma verdadeira religião. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não sou religioso. Depende do que você quer dizer por religioso, né? Já vi muita gente dizer, não, eu sigo a Jesus e não religião, mas sobe um monte. Pega em coisa ungida. O que é isso? Ok? Então, há uma verdadeira religião. É isso que Paulo está dizendo. Mas o religioso que confia na sua religião, já está seguindo uma falsa religião. Mesmo se essa religião é cristã. O verdadeiro cristão não confia na sua religião. Ele confia em Cristo. E tudo que ele faz, do que diz respeito aos aspectos rituais, daquilo que ele segue, ele sabe que precisa ser vivenciado na prática, na sua vida. Então, Paulo mostra a verdadeira religião, aquela promovida pelo Espírito e não pela lei, cujo mérito não é dos homens, mas de Deus. Agora, no capítulo 3, especialmente, Paulo vai responder a algumas objeções do religioso, sobretudo aqui do religioso judeu. E são várias objeções. Lembremos-nos que Paulo vai usar aqui, ele está usando aqui, aquele recurso, aquela figura de pensamento chamada diatribe, né? O que é uma diatribe? Diatribe é um recurso de linguagem retórico, né? Onde você
cria um opositor imaginário, você cria objeções para o seu pensamento. É semelhante a quando a gente faz um TCC, que a gente coloca uma hipótese e depois a gente faz o que a gente chama de falseamento, a gente vai testando a hipótese, né? Então era muito comum dos filósofos na época de Paulo fazerem isso. Eles estão aqui pregando e eles imaginam que muita gente pode estar criando algum questionamento. Então ele levanta o questionamento. Possivelmente Paulo não criou isso só da sua mente. Ele deve ter enfrentado muita oposição, principalmente dos judeus nessas áreas. E ele levanta aqui os questionamentos para respondê-los um a um e derrubar toda e qualquer objeção ao seu ponto. A primeira objeção e a primeira pergunta que esse opositor imaginário faz é: Paulo, afinal de contas, então, qual é a vantagem de ser judeu? E que utilidade tem a circuncisão? É isso que ele pergunta no capítulo 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, eles estão perguntando: para que a religião, se tanto faz segui-la ou não? Para que a religião? Tá, você está dizendo que nós somos iguais aos pagãos? Então, para que a gente segue a Escritura? Para que a gente pratica a lei? Você quer dizer, então, que a circuncisão não tem nenhuma utilidade? Trazendo para nós aqui, seria aquela pergunta: do que adianta ser crente, professar uma fé? Se eu estou na mesma posição dos pagãos, de que adianta? Aqui pensando não em qualquer religião, mas na religião dita como verdadeira, né? Só que era vivida externamente. Meus irmãos, essa era uma pergunta que ela revelava uma visão meritória e utilitária da religião. Meritória vem de mérito. O que essas pessoas, no fundo, tinham na sua mente é: peraí, quer dizer que eu faço bem, tento ser uma pessoa melhor, não matar ninguém, não roubar ninguém, vou à igreja todos os dias, vou à sinagoga todos os dias, procuro seguir os preceitos da lei, aqui para nós, sigo os sacramentos, e Deus não vai levar isso em conta, entendeu? Uma visão meritória. Ou então, quer dizer que não adianta eu fazer isso, as coisas não vão ficar melhor para mim. Isso é a visão utilitária. Então, visão meritória e visão utilitária. De que adianta professar uma fé? Existe vantagem em ser judeu? Paulo responde: sim, há vantagem em todos os aspectos. Mas veja, qual é a vantagem principal? É que aos judeus foi confiada a palavra de Deus, a revelação especial. Verso 2, ele diz: há muita vantagem em ser judeu, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Isso é ou não é um privilégio? Paulo, veja, Paulo aqui a lista. Se você olhar no capítulo 9, eu peço que você abra lá, ele fala que há muitas vantagens, né? Aqui ele só cita uma, a principal. Ele diz que a principal é que os judeus receberam por primeiro a Escritura. Mas existem outras que Paulo só vai mostrar no capítulo 9. Eu quero então olhar com vocês ali o capítulo 9. Quando Paulo diz que ele ora pelos seus irmãos judeus, ele traz aqui algumas bênçãos adicionais que foram dadas aos judeus. Olha o que ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção, eles foram o primeiro povo adotado como povo de Deus, e também a glória. Deus se revelou sua glória primeiro aos judeus. As alianças, os pactos de Deus, primeiro foram feitos com os judeus. Depois da morte e ressurreição de Cristo, é que eles se abriram para os gentios. Pertence-lhes o culto, Deus confiou a eles o verdadeiro culto. E as promessas deles são os patriarcas. Os pais na fé, o nosso pai Abraão, que é nosso pai na fé, é deles. E mais, deles descende o próprio Cristo. Cristo é judeu. Isso não é vantagem? É o que Paulo está dizendo. E principalmente aos judeus foi confiada a revelação de Deus. Agora, veja, aqui é preciso entender que vantagem não é sinônimo de mérito. O que ela está dizendo é: uma bênção adicional foi dada ao judeu. Que bênção é essa?
o judeu foi o primeiro a receber a revelação de Deus e recebeu o privilégio imerecido de ser o instrumento e o agente dessa revelação no mundo. A salvação, disse Jesus, vem dos judeus. Não foi isso que ele disse para a mulher samaritana em João 4? Vós adorais o que não conheceis, ele disse para a mulher samaritana, porque a salvação vem dos judeus. Jesus diz isso. Então, mas isso não é uma vantagem no sentido de mérito. Isso aqui é importante, certo? Dito isto, há uma tremenda vantagem nesse fato, meus irmãos. A palavra de Deus chegou primeiro aos judeus, além do que foi a eles confiada como seus mensageiros autorizados, certo? Uma implicação clara aqui, é que nem todas as religiões são iguais em valor. Aqui já fica claro. Então, o multiculturalismo, na sua visão absolutizada, já não se verifica aqui. Todas as religiões levam a Deus. Paulo está dizendo que os oráculos de Deus foram confiados a um povo. Então, veja, isso aqui tem implicações culturais para nós, inclusive no debate público. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus não se revelou a todas as culturas igualmente, embora no Evangelho ele fale a todas as nações, mas primeiramente ele se revelou através de uma cultura. É por isso que nós temos razão em valorizar a herança judaico-cristã. Embora nem tudo que se diz judaico-cristão seja necessariamente verdadeiro, podemos dizer que a fé israelita é uma fé que se iniciou genuína. Há apenas uma revelação e um só povo a recebeu para transmiti-la a todas as nações. Essa verdade derruba a teoria universalista. Todos vão ser salvos. Tem até gente que se diz cristão. Tem um pregador muito famoso, se não me engano é James Austin. Eu sei que Austin é o sobrenome dele. Tem uma mega igreja. Ele foi entrevistado e apertado por um entrevistador que não é cristão, que perguntou se alguém de religião tal, ou hindu, ou islâmico, ou alguma coisa está salvo. Ele disse, não, eu penso que Deus não vai rejeitar, e ele ficou dando volta. Quem não conhece o Evangelho e não crê no Evangelho está perdido. Paulo então diz, esta é a vantagem que o judeu tem. Essa verdade também, meus irmãos, ela traz uma outra implicação. Se há uma só palavra escrita, e essa palavra foi dada por meio de um povo só que é a gente, né? Essa verdade torna a evangelização obrigatória. A gente precisa evangelizar. Não há outro meio dos povos conhecerem a Deus e a Cristo se não for por meio do Evangelho. Nesse sentido, o cristianismo verdadeiro é exclusivista. Ele não é inclusivista. Ele é inclusivo no sentido de que todas as nações devem conhecer o Evangelho, devem conhecer Cristo, independente de qualquer cultura. E o verdadeiro cristão crê que naquele dia diante de Jesus estarão pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, não só dos judeus, mas todos eles só vão por um só caminho, Jesus Cristo, que veio dos judeus. Entenderam isso? Então, a verdade de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus aplica-se tanto à lei e aos profetas quanto a Cristo, a palavra encarnada. Lembremos-nos, meus irmãos, que o Evangelho é pregado, veja, Paulo tinha dito no capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é salvação para todo aquele que crê, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Você lembra quando uma mulher cananeia vinha atrás de Jesus? Ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele enviou os discípulos a primeira vez, ele diz, não entrem nas casas dos gentios, mas procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Eles têm prioridade na pregação, mas não exclusividade e não mérito. Não é algo que eles merecem por ser uma raça superior, não. Foi graça. Deus os escolheu. Deus mesmo diz isso em Deuteronômio 7,7, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Não foi por nada que houvesse em vocês, certo? Então, mas é interessante que esse privilégio, ele traz também uma responsabilidade maior. Olha o que Paulo havia falado no capítulo 2, verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Veja, não é mérito. Privilégio vem primeiro, mas a espada do juízo vem primeiro também. E honra e glória e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e depois ao grego. Lembra que Jesus falou para as cidades que não creram nele, lá da Galiléia? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem realizado os sinais que entre vós foram realizados, já teriam se arrependido no pó e na cinza. Eu, porém, vos digo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, subirás até o céu, descerás ao inferno. Porque se em Tiro, eu troquei, é Tiro e Sidom, e agora é Sodoma e Gomorra, se tivessem pregado, se tivessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, teriam permanecido até hoje. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom, do que para vós outros. Então, grande responsabilidade, grande privilégio, porém grande responsabilidade. Então, Paulo responde aqui a primeira pergunta. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é feita nos versos 3 e 4. Mas vem cá, Paulo. Deus fez uma promessa a Israel, não é? Nessa promessa, ele ia fazer dessa nação o seu povo. Ora, a incredulidade de Israel vai anular a fidelidade de Deus à sua aliança? Porque Deus prometeu. Ele tem que dar um jeito de cumprir. É isso que ele fala aí. Observe versos 3 e 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Essa é a pergunta. Essa pergunta, meus irmãos, ela parece insinuar que Deus usou a incredulidade de Israel como justificativa para a sua infidelidade para com suas promessas. Eu não lembro agora se foi Moisés ou Josué que usou uma argumentação na oração ao Senhor. Senhor, o povo vai dizer assim: o Deus deles não pôde colocá-los na terra e os matou no deserto. Moisés, né? Obrigado, irmão. Moisés. Então, claro, Moisés ele estava argumentando numa oração. Mas aqui são os judeus. Aí é diferente. Espera aí. Deus está usando a incredulidade de Israel como desculpa para não cumprir sua promessa? É isso? A resposta de Paulo é: de modo nenhum. Pelo contrário. O juízo de Deus sobre os judeus transgressores só mostra que ele é verdadeiro e todo homem é mentiroso. E aqui Paulo ele cita, e na verdade nesse texto ele vai citar muitos textos bíblicos, a Escritura citando e interpretando a Escritura. Conforme a nossa confissão de fé diz, né? A intérprete da Escritura é a própria Escritura, certo? Em algumas passagens mais obscuras, são elucidadas, são interpretadas à luz de passagens mais claras. Ele está citando quando ele diz assim: segundo está escrito. Ele diz: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Você lembra
O Salmo 51 é aquele salmo de confissão de Davi. Ele tentou esconder o seu pecado, mas Natan foi lá, botou o dedo na cara dele e revelou o pecado, né? Ele adulterou, ele se deitou com a mulher do seu próximo, que era um dos heróis, né? Era um dos mais valentes do exército de Davi, Urias. E depois ele tentou forçar a barra para Urias, voltando da guerra, se deitar com a mulher para ele não levar a culpa, porque a mulher disse que estava grávida. Urias não quis se deitar, porque disse: a arca do Senhor está lá, na guerra, e eu estou aqui, não vou deitar com a minha mulher. Davi encheu a cara do homem para ver se bêbado ele não ia voltar para casa. Ele ficou lá no pátio e não foi. E aí Davi mandou uma carta pelo próprio Urias a Joabe, diz: olha, põe Urias na frente de batalha e depois recua na hora mais forte da batalha. Ou seja, matou o homem. Adultério seguido de assassinato. Davi. E quando Davi é confrontado, então ele compõe esse salmo. E olha o que ele diz. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem compaixão de mim. E aí ele diz: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Veja, havia uma promessa sobre Davi. Você lembra? Davi é um dos agentes, é um dos instrumentos, né? Ou dos receptáculos da promessa de Deus ao seu povo. Deus disse que dele viria o rei que se assentaria para sempre no seu trono. E Deus está dizendo, e Davi está dizendo: olha, se o Senhor me tirar tudo isso, o Senhor é justo. Aí no verso 4, ele, se eu não me engano, é isso que ele está dizendo. Aqui está um pouco diferente, porque Paulo está trazendo uma tradução grega. Eu não cheguei a pesquisar, mas é provável que seja a Septuaginta, né, que era a tradução grega do Velho Testamento hebraico. E o nosso Velho Testamento foi traduzido direto do chamado texto massorético, que é o texto hebraico. E em Salmo 51:4 está dizendo: eis que te compraz, de maneira que serás tido por, não é isso? Justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, eu pequei, e tudo que o Senhor disser sobre mim, tudo que o Senhor fizesse comigo, é verdadeiro, é justo, é fiel. Eu sou mentiroso e o Senhor é verdadeiro. Paulo está usando o próprio Davi aqui para mostrar que, ao contrário da conclusão dos judeus, os seus opositores, Davi admite que Deus é verdadeiro em seu julgamento. E essa palavra verdade, ela significa também fidelidade. Eu creio que é verdade porque aquele que está falando é fiel. A palavra verdade, ela tem esse sentido de fidelidade. Tu te comprases na fidelidade no íntimo. Davi admite que Deus é verdadeiro em seu julgamento, que Deus é fiel. Isso porque, se os filhos de Deus quebram o pacto, eles não podem esperar bênçãos, mas eles só têm que esperar as maldições pactuais. Deus prometeu, Deus disse o que aconteceria, e eles fizeram mesmo sabendo. Então eles não podem esperar as bênçãos. É o que Paulo está dizendo. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Certo? Aí vem então a terceira pergunta. Irmãos, a coisa vai se intensificando. Tanto as perguntas vão se tornando mais atrevidas, como as respostas mais duras da parte do Senhor Deus, falando aqui na pena de Paulo. A terceira pergunta, que está nos versos 5 a 7, pode ser resumida dessa maneira: se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, então ele não é injusto em nos punir? O que ele está dizendo é: veja, se a nossa injustiça traz glória para Deus, porque enfatiza a sua justiça, isso não é injusto da parte dele. Ele nos deixa cometer injustiça para glorificar o seu próprio nome. É mais ou menos a mesma coisa. Por que Deus permite o pecado no mundo? Aquela pergunta: por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Não era muito mais fácil ele ter um jeito, dar o jeito dele lá, sei lá. Ele é Deus, de evitar.
É mais ou menos isso. Veja que a ideia é assim, é uma ideia tão absurda, que ele está dizendo, olha, se Deus é glorificado, olha o que ele diz, mas se a nossa justiça traz a lume, quer dizer, revela, se a nossa injustiça traz a lume, isso revela a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, responde Paulo. Com certeza não. Se Deus fosse injusto, ele não teria autoridade para julgar o mundo. Deus é justo. Essa é uma premissa da qual não se pode abrir mão. Ela é absoluta. Esse é um pressuposto absoluto. Deus é justo, porque se não fosse justo, ele não poderia julgar o mundo. E aqui eu trago um comentário do pastor Guilherme de Carvalho, da Igreja Esperança, não é uma igreja presbiteriana, é um pastor calvinista, neocalvinista, né? Ele diz o seguinte: o fato de Deus condenar o pecador que cometeu o pecado e da glória de Deus ser ressaltada por causa disso, se deve à ordem moral que Deus colocou no mundo. A gente costuma pregar, né, já falou isso, que a ira de Deus sobre os homens também glorifica a Deus. Deus manifesta sua glória também na sua ira. A Bíblia diz que Deus quis, que há vasos de antemão reservados para a ira, para que Deus neles dê a conhecer a sua ira e o seu poder. Isso a gente vai ver lá em Romanos capítulo 11. Tá? Mais lá para frente. Aliás, capítulo 9, a gente vai ver isso. Mas a questão é, o fato da glória de Deus ser ressaltada no castigo do pecador se deve à ordem moral que Deus colocou no mundo. Deus criou o mundo com uma ordem moral. E eu acrescento às palavras do pastor Guilherme o seguinte, que também essa ordem moral, ela é consistente com o caráter de Deus, ela não é arbitrária. Deus não criou leis arbitrárias, que não têm lógica. Deus criou uma ordem moral lógica e que tem a ver, que está ligada ao seu caráter, certo? Então, isso não é um jeito de Deus simplesmente, né, prevalecer pisando em cima dos outros. Não se trata disso, diz o pastor Guilherme. Então, essa ordem moral é consistente com o caráter de Deus. Não se pode usar o fato de que Deus é glorificado em sua ira como argumento contra o juízo divino. Carvalho mesmo observa, ainda com razão, que a pessoa que usa esse argumento mostra-se assim disposta a rejeitar a ordem moral do mundo, simplesmente porque isto não a beneficia. Sabe o que quer dizer essa pergunta? É aquela que o cantor fala, né? Tem um cantor, né? É exatamente a pergunta que faz Roberto Carlos: que culpa tenho eu se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Conhece essa música? É essa a pergunta aqui. Que culpa eu tenho? Eu faço essas coisas e se eu fizer errado e Deus me castigar, eu ainda glorifico a Deus. Isso não é justo. Ele está questionando a ordem moral, certo? Ele está julgando a Deus por causa da sua santidade. Veja, a pessoa que usa esse argumento, ela está mostrando-se disposta a rejeitar a ordem moral do mundo, só porque isso não a beneficia. Isso não traz vantagem para ela. Isso, no final das contas, meus irmãos, é uma negação da divindade de Deus. A pessoa está negando a Deus o lugar que lhe é devido. Aí vem uma quarta pergunta. Se o mal que eu pratico, e essa quarta pergunta, ela decorre da terceira, né? Ele diz aqui: se o mal que eu pratico revela a Deus como sumo bem, então é vantagem praticar males. Então tem lógica dizer: pratiquemos males para que venham bens. Veja, é o que ele diz aí no verso 7 em diante.
E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, é mais ou menos a mesma lógica lá da questão da glória de Deus. Para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Ou seja, algumas pessoas estavam dizendo que era isso que Paulo estava ensinando. Pratiquemos males para que venham bens. Essa eles estão acusando Paulo, dizendo que o evangelho que ele prega promove esse pensamento. Aqui os opositores imaginários estariam propondo o que a gente chama de uma antinomia absoluta. Antinomia é quando dois pensamentos são de tal maneira contrários que um anula o outro. Como é que eu posso praticar o mal para que venham bens? Eu disse, pastor, mas não diz que é males que vem... Não. Estou falando do mal moral, pecado. Pecado não traz bem nenhum. Os males, enquanto infortúnios, muitos deles castigos do pecado, sim, vêm. Mas o pecado em si, não. Pecado é sempre mal e traz o mal. Então ele diz, não é melhor praticar males para que venham bens? Paulo não tem outra coisa senão dizer, a condenação desse tipo de pessoa é justa. Essa pessoa enlouqueceu, certo? Esse é o ponto. Quem declara tal coisa merece ser condenado. Este é o ponto. Ou seja, se você tem coragem de questionar a autoridade e o lugar de Deus, porque você está sendo condenado e Deus está sendo glorificado por isso, se você acha que pode pôr Deus no banco dos réus, questionando a ordem moral estabelecida por Ele, isso mostra quão longe de Deus você está. Então sua condenação é justa. Não tem mais o que dizer. E por último vem a quinta pergunta. Capítulo 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aqui eu preciso trazer uma informação aqui importante. Porque no verso 1, ele já tinha feito uma pergunta semelhante. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele disse muita. E agora ele diz, temos nós qualquer vantagem? Aí ele responde, não. Peraí, Paulo, tem ou não tem? Né? Está vendo aí? Parece uma contradição, né? Qual a vantagem do judeu? Muita, sob todos os aspectos. Depois, temos nós, ele está falando nós porque ele é judeu. Qualquer vantagem? Nenhuma. Peraí, agora embananou minha cabeça. Isso se resolve com relação à tradução. É que a palavra vantagem, no verso 1, infelizmente, a nossa língua, nesse ponto, talvez o tradutor não encontrou uma forma de mostrar que essas duas palavras, a primeira palavra traduzida por vantagem no verso 1 e a que é traduzida no verso 9, são duas palavras distintas. Então, isso ajuda a dirimir a nossa confusão. A palavra vantagem, aqui no verso 9, no original, é diferente da que está no verso 1. A primeira ocorrência do verso 1 traduz a ideia de ter maior abundância, de ter uma medida adicional. O que o judeu tem a mais do que o gentio? Paulo diz, ele tem uma dose maior de graça, porque ele recebeu primeiro a revelação. Esse é o ponto. O que ele tem de adicional? Vantagem é nesse sentido, de recursos, de bênçãos. O judeu tem mais. Mas a segunda palavra, a segunda ocorrência, ela traz a ideia de ser mais excelente, de ser melhor. Você está entendendo? Então, assim, o que o judeu recebeu a mais? É uma coisa. Em que o judeu é melhor? É a segunda pergunta. Vantagem, no primeiro caso, é o que ele recebeu a mais. No segundo caso, é uma palavra que traz a ideia de o que ele tem melhor do que o outro. Que crédito ele tem a partir de quem ele é? Paulo diz, nenhum. Ele tão somente recebeu mais graça, só isso. Mas ele não tem nenhuma. Então, vantagem é no sentido de mérito, de crédito, certo? E um primeiro é no sentido de favor. Nesse sentido, o judeu é melhor do que o pagão diante de Deus, no sentido de mérito? Não. Aí Paulo então vem e a espada julgadora de Deus vem
quebrando, né? Como o pessoal diz lá como diz na gíria, Paulo agora chega quebrando tudo. Olha o que ele vai dizer. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Preste bem atenção à expressão. Todos, judeus, ele está dizendo, nós já demonstramos isso. Ele está se referindo ao capítulo 1 e ao capítulo 2. E aí ele traz um retrato bíblico da corrupção generalizada. Todos estão debaixo. Quando ele diz debaixo, ele está falando de algo que exerce um poder sobre mim. Então, irmãos, aqui para quem ainda não sabe, para corrigir alguma deficiência na sua fé. Quando a Bíblia fala de pecado, ela não se refere a atos isolados. Você sempre pensa, o que é pecado? Já vem na tua mente. Dá um exemplo de pecado. Roubar, mentir, matar, né? A gente pensa isso. Não é só isso. Pecado é uma condição. Pecado tem a ver com uma condição espiritual, da qual decorre a prática. É tanto a prática como a condição. O pecado é algo que domina o homem. Essa é a doutrina da depravação total. Todos, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ele está dizendo, não tem ninguém que seja justo pela sua própria justiça. Paulo vai mostrar que quando ele diz, o justo viverá por fé. É pela fé que se é justificado. Ele já disse isso. Mas no sentido de alcançar a justiça de Deus, não há nenhum sequer. E aí, meus irmãos, Paulo vai usar várias palavras negativas, e eu quero que você observe aí. Ele vai mostrar em várias áreas como a corrupção, ele traz aqui um retrato bíblico da corrupção generalizada. Ele já tinha trazido esse retrato, né, no capítulo 1, 18 a 32, né? Sobretudo lá a partir do verso 29, ele descreveu, agora ele traz um retrato mais amplo e inclui o judeu, inclui o moralista, inclui o religioso, inclui direita e esquerda, conservador e progressista, está tudo aqui. Ninguém escapa. Veja, ele diz, todos os homens e o homem todo foi atingido. Não é isso que ele diz no verso 9? Temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ele vai mostrar nos versículos posteriores, não só todos os homens, mas o homem todo. Primeiro, todos têm um entendimento corrompido. Ele diz, não há quem entenda. Não há quem entenda. É o que os teólogos chamam de efeitos noéticos do pecado. Não tem nada a ver com Noé não, tá, irmãos? Tem a ver com a palavra grega nous, que significa mente. Efeitos noéticos do pecado significa o pecado atingiu até o raciocínio do homem. Raciocínio do homem. Ok? O homem está negando sua natureza biológica. Nunca foi tão claro para nós como o homem está chegando ao ápice da sua insensatez. Ele nega a sua natureza biológica hoje. Ele nega a realidade que está presente na sua biologia. Não é verdade? Então, efeitos noéticos do pecado. O entendimento foi corrompido. Mas não só isso, ainda no verso 11, todos têm a vontade corrompida. Não há quem busque a Deus. Eles são incapazes e indispostos a buscar a Deus. Irmãos, ninguém realmente busca a Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, o homem fala, né? Eu te busco, Senhor, o salmista. É verdade. Mas todo aquele que fala isso é alguém que já foi encontrado por Deus. A busca do homem, a verdadeira busca do homem, ela nasce na busca de Deus. É Deus quem busca e encontra o homem. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Não é isso? Foi Jesus que falou. Eu
eu buscarei as minhas ovelhas. É Deus quem nos busca. E a busca que surge no meu coração, ela veio do fato de que Deus me encontrou, me regenerou, me deu um novo coração e criou essa sede. Mas Paulo está dizendo, ninguém de sua iniciativa busca a Deus. Ah, mas eu estou tentando. Irmãos, nós sempre queremos fugir de Deus igual a Adão, até depois de crente. Quantas vezes, irmão, você resiste a Deus, Deus fala por meio da sua palavra e você fica dando desculpa. Quantas vezes? Quantas vezes você tentou justificar seu... mas eu... E tenta justificar o seu pecado. Nós ainda hoje temos a tendência a fugir de Deus. Não há quem busque a Deus. Por causa da corrupção. Ninguém realmente busca a Deus. Uma outra observação interessante do pastor Guilherme de Carvalho é que os homens não podem apagar o conhecimento que eles têm dos vestígios divinos. Paulo falou isso no verso 20, os atributos invisíveis, do capítulo 1, né? Os atributos invisíveis e o eterno poder de Deus claramente se reconhecem sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, os homens não podem apagar seu conhecimento dos vestígios divinos, mas procuram suprimi-los. Verso 19 do capítulo 1, os homens detêm a verdade pela injustiça. E quando eles tentam suprimir esses vestígios divinos, eles criam falsos deuses. Embora seja um paradoxo, nós podemos dizer que os homens querem, mas não querem a Deus. Eles querem a Deus no sentido de que o seu coração tem anseio pela transcendência, pelo infinito. Eles querem transcender, eles querem algo mais, mas ele rejeita o único que pode lhes dar o algo mais. Eles rejeitam o Criador e eles buscam o infinito na criatura, buscando por meio dos seus próprios esforços. Eles buscam na criatura, eles buscam transgredindo a ordem moral. Eles buscam de maneira independente. No final, eles não estão buscando a Deus. Mas não só isso. Os homens, acabei de citar aqui, eu tinha esquecido que eu tinha colocado para projetar, né? Os homens não podem apagar o seu conhecimento dos vestígios divinos, mas procuram suprimi-lo e assim criam falsos deuses, né? E aí nós temos, todos têm então o entendimento corrompido, a vontade corrompida, o caráter também. Veja, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas espera aí, pastor, eu faço. Poxa, eu já fiz tanto bem. Irmãos, acho que foi Thomas Watson que falou que há corrupção até no nosso arrependimento. Nada do que fazemos é 100% bom. Quando, por exemplo, você faz o bem e quer o mérito por isso, sua motivação é má. Quantas vezes você faz uma coisa com excelência porque você quer ser reconhecido, você busca a glória dos homens? Ou porque você quer conquistar alguma coisa e sobrepujar alguém? Muitas vezes a gente até serve os outros porque a gente tem necessidade de se sentir útil e que as pessoas elogiem a gente. Essa é uma motivação carnal e pecaminosa. Paulo está dizendo que o caráter está corrompido. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas não só isso, a linguagem está corrompida. Veja os versos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto. Você já imaginou um sepulcro, um túmulo aberto? O cheiro que sai. Irmãos, quanta porcaria a gente fala. E não é só quando a gente fala palavrão, não. Quando a gente fala palavras frívolas, quando a gente faz fofoca, quando fazemos críticas mordazes, quando nós digitamos coisas mordazes, quando nós espalhamos notícias falsas sem averiguar sua veracidade, só porque é do grupo que a gente não gosta. Ele está dizendo, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. A ideia de tecer, de costurar o engano. Urdidura tem a ver com isso. Eles dizem veneno de víbora.
está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Hoje é moda, né? Como a gente é contra o politicamente correto e com relação aonde ele chegou, de fato temos que ser contra, muitas pessoas acham que por isso podem ser descorteses, grosseiras, imorais nas suas falas. Mas a Bíblia diz, a linguagem deles está corrompida e a conduta deles, veja, simbolizada aqui pelos pés, caminhos, caminho, tudo diz respeito à conduta. Os seus pés são velozes para derramar sangue, para matar. Nos seus caminhos, por onde eles passam, há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Você sabe o que Paulo está fazendo aqui? Tem um monte de letrinha aí na sua Bíblia, não tem? Em cada coisa que Paulo fala, observe aí. No verso 12. Não, todos se extraviaram, a uma se corromperam. Ele está citando o Salmo 14, versos 1 a 3. Depois ele diz, a garganta deles é sepulcro aberto. Ele está citando o Salmo 51. Ele cita Salmo 14, 1 a 3 e Salmo 53, 1 a 3. Depois ele cita o Salmo 5, verso 9. Em seguida, quando ele diz que veneno de víbora está nos seus lábios, ele cita o Salmo 140, verso 3. Em seguida, o Salmo 10, verso 7. Na sequência, Isaías 59, versos 7 e 8. E Salmos 36, 8. Salmo 142, 143, 2. Ele está citando a Escritura. A Escritura testemunha que os homens são corrompidos. E crente, isso inclui a mim e a você. A minha língua e a sua língua são corrompidas. Ou me diz que você nunca fez fofoca, talvez hoje mesmo. Ou que você nunca falou com maldade e malícia. Me diga que você nunca fez uma crítica maliciosa sobre pessoas que você tem dificuldade de engolir, até mesmo irmãos. Ai de nós, queridos, se não fosse Cristo. Essa é a nossa condição sem Cristo. Sem Cristo não há nenhuma diferença entre você e uma prostituta, entre você e um adúltero, entre mim e um bandido. Nenhuma. Esse é o nosso retrato. E Paulo conclui mostrando todos os homens são culpados diante de Deus. Versos 9 a 12, 19 e 20, tá? Ficou só o 2 aí, mas faltou digitar. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a nossa situação. E graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por hora nós vamos ficar com a má notícia. E vamos ter que aguardar até quarta-feira. E eu espero que essas palavras queimem no nosso coração. Para que nós digamos como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquele que não nasceu de novo só deve esperar a ira de Deus sobre ele. Se não fosse Cristo, ou se você que ainda não se converter a Cristo, só o que Deus revela é a sua ira. Não há amor para o pecador a parte de Cristo Jesus.
O amor de Deus se revela em Cristo. E nós vamos ver de que maneira essa justiça de Deus, que eu não posso alcançar, ela alcançou os pecadores na próxima semana. E aí nós vamos iniciar a boa notícia. Tu